Conversando era com relação que esse vírus, esse processo todo social agora se tornou um catalisador do que cada um já sente dentro de si. Então, onde existem muitas pessoas olhando e vendo medo, insegurança, raiva, que está tudo acabando, está tudo terminado, que o mundo acabou, que a vida não vai ser mais como era antes, isso tudo na verdade já estava dentro daquele indivíduo. Que esse momento ele veio e expressou aquilo que estava lá guardado no seu porão, veio como algo que estourou a porta e aflorou. A gente também encontra algumas pessoas que estão dentro do seu centro, equilibradas, conseguindo olhar para a situação e sabendo que sim, reconhecendo que ela existe, que é um vírus, que tem uma gripe, e compreendendo que o sistema da quarentena é para não colapsar o sistema da saúde. Compreendendo que todas as decisões do governo, as medidas que estão sendo tomadas é para um ambiente coletivo mais seguro, mais adequado. Não num princípio de risco de vida, de morte. Sim, existe a contaminação, existem pessoas que entraram em óbito por causa da doença. Mas quantas outras coisas são fatais e não geram tanto pânico? A questão é que toda essa psicosfera coletiva intensificou tanto o processo individual de cada pessoa que muitas pessoas estão surtando, entrando em pânico, em histeria coletiva. É um grande colapso e parece que essa pandemia é psicológica, é emocional, que tirou as pessoas do eixo do discernimento, da elaboração, e me parece também que é uma catarse coletiva que veio para tirar do que estava concretado no inconsciente, trazer à tona. E eu percebo isso como positivo no final das contas, porque é a oportunidade que cada um tem de olhar para si. E talvez esse próprio recolhimento que foi, vamos dizer assim, comandado ou definido que seria assim pela segurança, está trazendo esse convite. Olha para dentro, vê aonde está tocando, porque se me toca num medo tão gigante, ou numa raiva, ou na escassez, ou no que o mundo vai quebrar, onde particularmente isso me toca, que não é algo que a gente vê, que está habituado a pensar e a trazer isso para reflexão. Então, de que forma aproveitar esse momento para uma autoanálise, para olhar para dentro de si. E nesse momento, o que mais está te pegando? É a preocupação com relação à economia? Será que não é um convite para te olhar para as tuas finanças? É uma preocupação com relação ao isolamento? Será que tu realmente está cercado das pessoas que tu gostaria? O que está pegando? Qual que é o ponto que mais tem te chamado a atenção com relação a um desconforto? Isso talvez é a grande oportunidade de olhar para isso que está sendo proporcionado para esse grande coletivo. Isso inclui a mim, inclui a Carol, inclui a todas as pessoas que estão vivendo nessa terra. Tem algum aspecto que está sendo oportunizado o desenvolvimento, um aprendizado. O que é que está te pegando? Como sempre tem um aprendizado. Eu acredito que todas as situações são um grande aprendizado nessa escola. E que muitas vezes a gente precisa fazer um esforço extra, uma dedicação extra para poder identificar esse aprendizado ou poder trabalhar com ele. E quando alguém me diz assim, não vejo nenhum aprendizado, não vejo nada de positivo nisso, eu acredito que essa pessoa está sendo muito impactada pelo externo. E aí vem também um convite à reflexão. O que está dentro do nosso controle efetivamente? O que a gente pode controlar, principalmente nessa situação de um colapso, de um caos generalizado? O que está no nosso controle? Está no nosso controle se a gente vai pegar ou não o vírus? Ou se a gente pode ou não sair de casa? Ou se vai chover ou vai sair sol? Ou o que tá? O que a gente pode realmente ter controle numa situação assim? Uma boa reflexão. E fazendo uma analogia também com relação a esse momento, hoje a gente recebe uma orientação de permanecer dentro da nossa casa. E então, esse período de quarentena, durante esses dias, que não sabemos até quando que vai durar também, não se tem informação muito clara com relação a isso,
fica o convite também de que qual que é a casa que é para se ficar dentro, porque nesse princípio de que o que está dentro do meu controle, o que acontece aqui dentro dessa casa onde mora o meu espírito, o meu ser sagrado, o meu ser maior, a minha consciência, quem eu sou, essa aqui é a minha casa. É aqui que está sendo o convite para que eu permaneça dentro dessa casa e avalie a partir daqui o que está ou não dentro do meu controle, o que eu posso fazer com o que eu sinto, de que forma que eu vou reagir com relação às coisas. Se choveu e eu lavei roupa, o que eu vou fazer? Onde que eu vou estender essa roupa? Encontrar uma alternativa. Simplesmente soprar as nuvens e pedir com que o sol venha? Será que está dentro do controle? Ou ficar irritado, com raiva, chateado. Eu percebo que o que a gente efetivamente tem controle, ou seja, o que eu tenho controle é como eu me sinto e como eu reajo em relação às coisas que estão acontecendo. Porque parece que não é nossa escolha, mas se for pensar, quando eu escolho ficar tranquila, ou escolho então ficar em casa lendo, refletindo sobre o convite desse momento, ou quando eu escolho estudar, ou limpar a casa, ou cuidar do relacionamento, ou mandar vibrações positivas para as pessoas que estão passando por esse momento de uma outra forma, talvez doentes, talvez com alguém da família doente, isso está no meu controle. Porque eu posso escolher, eu posso fazer esse exercício de pelo menos me colocar nesse estado de, bom, o que eu posso aprender, ou como que eu posso ficar tranquila, porque eu ficar ansiosa, com medo, não vai ajudar. Não vai evitar com que, se eu for me contaminar, isso aconteça. Ou então que o presidente tome fugiu a palavra, uma atitude diferente, ou que uma outra pessoa faça alguma outra coisa. Eu não tenho como controlar isso, mas eu posso aprender a lidar com as coisas de uma forma mais leve, mais interessante para mim, porque um estado de estresse emocional não contribui de forma efetiva para vivenciar esse momento. Ele é muito desgastante, muito aflitivo. Ele traz mais pânico, mais caos para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Então, até que ponto o exercício de estar dentro da sua casa, de estar voltado para si e de se permitir ver as coisas de uma forma diferente e aprender a lidar exatamente com isso. Tanto se fala em inteligência emocional e o que isso realmente quer dizer na prática. Quer dizer, eu prestar atenção, eu identificar as minhas emoções e elaborando elas, ponderando sobre isso, analisando, refletindo, eu construo esses sentimentos e essas reações em relação a isso, com discernimento, com consciência, trazendo para mim a autorresponsabilidade, mas não a autorresponsabilidade sobre o que acontece fora, mas a autorresponsabilidade sobre o que acontece dentro. Há um tempo atrás, quando alguém falava que fora era apenas um reflexo de dentro, era difícil compreender, mas hoje, entendendo isso, faz sentido, porque o fora não está no meu domínio, mas o que eu faço com uma emoção que vem, uma emoção que eu não tenho controle, mas o como que eu trabalho ela dentro de mim, isso sim eu posso escolher. E isso sim eu posso aprender a gerenciar. E principalmente eu vejo que esse é um convite para todos em tempos desse colapso, desse caos, dessa catarse coletiva, é olhar pra gente e exatamente aprender a gerenciar isso que vem de dentro, que vem como um recado. Que recado que essa emoção do medo está querendo me passar? Que recado que essa emoção de ansiedade, de aflição, de tristeza, o que isso quer me dizer sobre mim? Não sobre o que está fora, mas de que forma o que está fora está tocando na minha ferida.